Em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec, dou as boas-vindas a todos, agradecendo pela oportunidade de trabalho nesta primeira live, nesta primeira palestra que estamos realizando online pela Sociedade Espírita Allan Kardec. Nós tivemos um problema logo no início aí, em que o vídeo simplesmente começou e já encerrou, mas imediatamente nós já entramos novamente, dando sequência a esta palestra. O objetivo deste trabalho é fazer uma abordagem sobre a comemoração dos 163 anos de O Livro dos Espíritos, que é comemorado na data de hoje, e fazendo alusão ao primeiro mandamento de Jesus em seu Evangelho, quando ele nos pediu, nos falou da necessidade de amarmos a Deus acima de todas as coisas. E esse todas as coisas, nos dias atuais, se reveste de grande importância, tendo em vista a pandemia que o nosso planeta está enfrentando. Vários e vários países com a sua saúde pública colapsada e o Brasil sentindo agora os efeitos mais danosos dessa pandemia. Ao longo da história, nós vemos o homem às voltas com a sua falta de compreensão aos acontecimentos e às ocorrências da natureza, tentando entender aonde estaria Deus em meio a essa aparente confusão. Mesmo na época de Jesus, nós vemos os seus próprios discípulos questionarem o Mestre acerca das injustiças contra o povo, dos sofrimentos a ele infringidos, e também o porquê de o Mestre não ter se rebelado e tomado as rédeas da situação, mesmo após Jesus ter dito que seu reino não é deste mundo. Hoje não é muito diferente. O nosso planeta Terra, conforme nós já falamos, está passando por um momento bastante delicado e, consequentemente, todos nós que estamos vivendo nele com essa pandemia do coronavírus. Um serzinho invisível aos olhos está colocando de joelhos superpotências, mandatários autoritários e inescrupulosos que se julgavam acima do bem e do mal, e fazendo com que a humanidade dê um verdadeiro freio, como se diz no popular, para ajeitar a carga, para repensar seus valores e seguir adiante, rumo a um mundo melhor. Nós vemos, então, no nosso dia a dia, pessoas se questionando o porquê desses acontecimentos. O porquê Deus, que é justiça e misericórdia, permitir que seus filhos passem por situações tão traumáticas. Pois bem, justamente por ser infinito em seus atributos, como na justiça e na misericórdia, é que Deus nos sujeita a esses constrangimentos. É o que a doutrina espírita nos explica, fazendo jus à promessa do Cristo sobre a vinda do Consolador prometido, que nos ensinaria todas as coisas, nos fazendo recordar tudo o que o Mestre nos havia dito, conforme o capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Já na questão 737 de O Livro dos Espíritos, a obra que é o motivo principal da nossa
fala de hoje, os mensageiros celestes afirmam que Deus permite que a humanidade seja atingida por flagelos destruidores para fazê-la progredir mais depressa, pois a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, para que se realize em alguns anos o que seria, o que teria exigido muitos séculos. Questão 737, que está na parte terceira de O Livro dos Espíritos. A parte terceira que fala justamente da lei de Deus, da lei divina, nos seus 11 capítulos. No primeiro capítulo fala da lei divina de uma forma geral, e nos outros 10 capítulos fala justamente sobre as 10 leis morais, numa analogia aos 10 mandamentos da lei mosaica, que seria o primeiro, o primeiro mandamento da lei de Deus. Pois bem, e dentro dessas leis morais nós temos a lei de destruição, que explica o porquê Deus permite esses ditos flagelos destruidores, como a pandemia do coronavírus está inclusa neles. E aí Kardec, na sua sabedoria, pergunta na questão seguinte, de número 738, basicamente o que todos nós podemos nos perguntar, ou que o homem pergunta aí afora, mesmo sendo espírita ou não. Deus não poderia se utilizar de alguma coisa mais suave, mais tranquila para fazer com que a humanidade avance? É a pergunta que Kardec faz na questão 738. E o que os benfeitores espirituais respondem? Pode sim. E o emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Como está lá no Evangelho de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o homem moderno, tal qual o Tomé dos dias atuais, não basta só ver, tem que tocar. E nesse processo de não aceitar os lembretes divinos, ele acaba errando, persistindo no erro, continuando no erro. E aí faz com que Deus lance mão de flagelos destruidores, como aí colocamos. O homem, porém, continuam os benfeitores espirituais, não se aproveita desses meios suaves. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. E as explicações dos espíritos nos fazem entender também o primeiro mandamento do Cristo: amai a Deus sobre todas as coisas, que é tratado, inclusive, no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por quê? Por que a doutrina espírita? Por que o Livro dos Espíritos faz com que o homem entenda isso? Porque todas as coisas mencionadas por Jesus podem ser pandemias, podem ser tragédias, guerras, terremotos, tsunamis, erupções, fome, seca, etc. e etc. Vamos à explicação. A lei divina, conforme nós já colocamos, é dividida em 10 leis, as ditas leis morais, que são tratadas inicialmente na parte terceira de O Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação kardeciana. Em seu capítulo 6º,
nós temos os esclarecimentos sobre a lei de destruição, mostrando-nos que tudo o que nos sucede é aproveitado pela justiça divina para nos fazer avançar na senda do progresso. Para minimizar, então, a importância que os homens dão ao corpo físico, os espíritos afirmam que os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Essa explicação está no item A da questão de número 738. Ou seja, o corpo físico, nessa analogia, o que ele é? Ele é o uniforme. Então nós não nos devemos preocupar tanto com o corpo físico, e sim com o espírito. Ele sim que é o verdadeiro mote deve ser o verdadeiro mote das nossas preocupações. E dentre as leis morais, a mais importante, conforme o capítulo 11º de O Livro dos Espíritos, aliás, é a lei de justiça, amor e caridade, que está no capítulo 11º da parte 3ª de O Livro dos Espíritos. E por que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante? Porque justamente ela explica o porquê da lei de destruição. O porquê, a necessidade desses flagelos, dessas tragédias que sucedem ao homem. Aliás, explica não só a lei de destruição, mas o porquê da lei do trabalho, da lei de igualdade, da lei do progresso, entre outras leis. Então, a lei de justiça, amor e caridade, ela é a mais importante porque ela resume todas as outras, dando-nos uma ideia, ainda que tênue, da grandeza de Deus. É o que está na questão 648 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos benfeitores: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? E os benfeitores respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, porque é aquela que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E aí, por conta das explicações, por conta do capítulo 11º, da parte 3ª de O Livro dos Espíritos, nós temos diante de nós um Deus justo e amoroso. Porque é assim que a lei de justiça, amor e caridade nos apresenta Deus, que proporciona a todos os seus filhos as mesmas oportunidades de progresso espiritual, corrigindo-os na medida proporcional dos seus erros e oferecendo-lhes tantas chances quantas forem necessárias para que alcancem a perfeição almejada. Por mostrar Deus como um pai amoroso, que diante dos filhos, diante dos erros dos filhos, não os abandona,
entendendo o seu estágio evolutivo, a sua condição moral atual, com paciência infinita para repetir as experiências tantas vezes quantas forem necessárias, no exercício, assim, da mais pura caridade. E nós vemos lá, mais adiante, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que também foi lançado no mês de abril, só que no ano de 1864, lá no capítulo 11º, amar o próximo como a si mesmo, que era o segundo mandamento de Cristo, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o espírito Isabel de França, em comunicação dada na cidade de Havre, 1862, nos coloca isso, inclusive, situando muito bem o momento em que nós estamos vivendo hoje. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezais. Isabel continua mais adiante. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Assim, nada de bandido bom é bandido morto. Isso não existe. Nunca pode existir para o cristão. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus, que, aliás, está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. É o nosso modelo e guia. Que diria ele, Jesus, se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar aqui na terra. Pode ser ele tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. É a mensagem do espírito Isabel de França, lá no capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que mensagem realmente valiosa. Se nós realmente conhecermos os ensinamentos do Cristo, diante de uma situação inusitada, se nós realmente conhecermos o Cristo, devemos nos perguntar o que Jesus faria numa situação como essa, nós teremos a resposta correta e saberemos como nos portar.
Inclusive, na quinta-feira, durante o Evangelho Online do Centro Espírita Ildefonso Correia, de Curitiba, aliás, minto, não foi nessa live, foi na sexta-feira, já estou confundindo, são tantas atividades de estudo, palestras, né, que nós estamos fazendo online, que nós acabamos misturando as coisas. Mas foi na sexta-feira, durante a atividade da Federação Espírita de Rondônia, quando o nosso querido amigo, companheiro, que inclusive estará em novembro em Goiuerê, no mês espírita, Jorge Alberto Elarra Canto, fizemos a ele uma pergunta: como alguém que está em dificuldades diante da situação em que nós estamos vivendo no momento com a pandemia do coronavírus, o que ele deveria esperar, tendo à mão pela primeira vez a obra O Livro dos Espíritos? O que ele deveria esperar? E Jorge Elarra foi bastante feliz. Ele disse, a primeira coisa, ele deveria compreender, pelo que ali está exarado, que Deus está no controle de tudo, que nada nos acontece sem que o Pai nos permita. Isso é muito bem explicado no capítulo 1º, na parte primeira de O Livro dos Espíritos, que fala sobre Deus. Segundo ponto, conforme Jorge Elarra, ele se esclareceria a respeito da imortalidade da alma, de que a vida não acaba no túmulo, de que a pandemia, se porventura o atinja e ele acabe desencarnando com ela, só vai morrer o corpo físico. A vida vai continuar para o espírito, porque a alma, o espírito, é imortal. E no terceiro ponto, ele se conscientizaria de que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para o nosso crescimento. As oportunidades, o aprendizado, que tudo isso, que toda essa situação está nos trazendo. Por isso, no livro Nas Pegadas do Mestre, de autoria de Vinícius, lá nós temos a seguinte narração, que ilustra bem o tema do estudo. Jazia um cão morto, já em estado de decomposição, estendido sobre as pedras de uma rua. Sobre aquele corpo onde se banqueteavam os vermes, esvoaçavam e zumbiam moscas. Todos que por ali passavam levavam o lenço ao nariz, deixando escapar um tanto indignados exclamações como estas: que imundície, que asquerosidade, que podridão! Eis que Jesus, transitando ao seu turno por aquele local, volve seu doce olhar para as ruínas daquela forma animal que se decompunha e diz: pobre cão, que belos dentes tinha ele. Para que nossos olhos realmente, o que essa mensagem que o Espírito Vinícius nos traz, que faz parte das andanças de Jesus com os seus discípulos, das lições que ele lhes dava, aproveitando toda e qualquer oportunidade, é para que nossos olhos sejam bons. Nós temos que refletir sempre diante das situações, né? Nas palavras de Jesus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo número 22. Então, se os nossos olhos forem bons, tudo o que se suceder ao nosso corpo, todas as dificuldades que nós estejamos enfrentando, todas as dores, todas as aflições, serão para nós motivos de júbilo, porque é a oportunidade para o nosso crescimento. Como realmente nos doeu hoje, doeu é a forma que nós colocamos, mas ver o esforço do nosso irmão Divaldo ao fazer a live, ao fazer a palestra dos sábados pela Mansão do Caminho, em que ele falava das suas dores, do problema gástrico que ele está enfrentando,
mas falando que não era nada de grave. Mas a gente sentia no seu olhar realmente um pouco da dor que provavelmente ele estaria sentindo. Mas estava ali feliz, lembrando das suas histórias, da sua mãe, da sua irmã Nair, né? Mostrando realmente a grandiosidade desse espírito. E é por isso que Divaldo Pereira Franco nos trouxe também a obra grandiosa pela sua mediunidade, Transição Planetária, que, conforme Sueli Caldas Schubert, em um artigo do jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná, coloca que é uma das maiores contribuições da mediunidade para a humanidade terrestre. E lá, no livro Transição Planetária, nós temos a mensagem grandiosa do Espírito Orion, que nós trazemos aqui uma parte, à guisa de prece de encerramento, porque o horário passa tão rapidamente e nós já estamos próximos dele. E trazemos essa mensagem do Espírito Orion, que está lá no livro Transição Planetária, de autoria do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E Orion nos coloca: as grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral e ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, como esses, é claro, que a humanidade agora está enfrentando com o coronavírus, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na sua conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los. E padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, conforme o Espírito Orion, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. O modelo a seguir permanece Jesus. E a nova onda de amor trará de retorno o apostolado, os dias inesquecíveis das perseguições e do martirológio, que na atualidade terá características diversas, já que não se podem matar impunemente os corpos, como no passado. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar
que lhe está reservado. Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento e à morte. Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na lídima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade, certos do êxito que nos está destinado. E o Espírito Órion termina, louvando, portanto, àquele que nos convidou, misericórdia solicitamos. Assim, queridos amigos, neste momento em que encerramos essa primeira atividade online da Sociedade Espírita Allan Kardec, nós agradecemos o prestígio de todos nesse nosso singelo trabalho. Agradecemos a todos os trabalhadores da Sociedade Espírita Allan Kardec, que se desdobrarão também durante este período de confinamento para as outras atividades online que nós aqui executaremos. E teremos na sequência, nos próximos sábados, palestras com a Kátia Marcela, com Lourenço Matiero e também com a Ivone Carrião, que irão se suceder no rodízio para trazerem aqui a mensagem consoladora e libertadora da doutrina espírita. Assim, nesse encerramento, só podemos agradecer a todos e agradecendo principalmente ao nosso querido Mestre Jesus e ao seu grande discípulo, Allan Kardec. Obrigado a todos pela oportunidade. Fiquemos todos em paz e fiquemos em casa, porque conforme Divaldo, a vida vale muito mais do que a economia, vale muito mais do que tudo. Que assim seja.